Bom, boa tarde a todos. Eu queria começar parabenizando pelo esse maravilhoso evento que está acontecendo, né? Online, mas a partir de Mossoró, e que trata da inovação com sustentabilidade no âmbito dos recursos genéticos. E o segundo passo é agradecer pela oportunidade de estar participando aqui nesse tema que é da maior importância, que é como a gente dá um novo olhar para os bancos de germoplasma, pensando em alimentos, sistemas alimentares sustentáveis. Essa questão dos sistemas alimentares sustentáveis, ela está na pauta do dia. Nós estamos vivendo, né, vivemos agora no mês de setembro, uma importante reunião, que foi a cúpula da ONU sobre sistemas alimentares sustentáveis, que trouxe algumas novidades que eu vou procurar trazer aqui para a gente também. Bom, o tema dessa palestra é a gente olhar para os bancos e coleções de germoplasma, pensando no fortalecimento desses sistemas alimentares sustentáveis. Bom, os bancos e coleções de germoplasma, a gente sabe, grande parte deles, né, são coleções ex situ, nós também temos coleção em campo, e muitas vezes a gente não associa, a gente está mais habituado a olhar para a semente, aonde ela vai chegar em termos genéticos, do que de onde ela veio. E aí, como ela faz para alimentar sistemas agrícolas e alimentares que sejam sustentáveis. Essa outra foto que eu coloquei é um sistema agrícola indígena na região do Xingu, e então eu trouxe essa foto um pouco para que a gente vai estar trabalhando muito isso, a relação dessa questão de não só de para onde vai as sementes, né, para onde vai o nosso germoplasma, mas também de onde ele vem. Então, eu queria dizer para vocês que nós já temos experiência de novos olhares para bancos de germoplasma no Brasil. Né? Nesse período que eu tenho trabalhado com recursos genéticos, eu tenho visto iniciativas muito lindas que eu gostaria de falar aqui. Bom, a primeira delas é o Banco de Abacaxi, que fica na Mandioca Fruticultura, que ele sempre foi tratado ao longo da história dele como um banco que era para aspectos produtivos relativos ao abacaxi. Algumas vezes, alguma questão também de fibra, utilização de fibra. E com uma chegada de uma nova curadora, já tem um tempo atrás, né, com uma troca de curadoria, essa curadora, quando chegou no banco, ela falou, meu Deus, isso aqui é uma planta ornamental belíssima. Né? Então, ela identificou alguns acessos de abacaxi que seriam lindíssimas plantas ornamentais. E, de fato, fez muito sucesso com isso, e hoje já é possível você encontrar abacaxi, né, servindo como planta ornamental em jardins, por causa desse novo olhar que foi dado para o banco de germoplasma. Bom, um novo olhar também que eu gostaria de dizer para vocês é no bag de arroz e feijão, que fica lá na Mandioca, na Embrapa Arroz e Feijão, que começou a trabalhar esse bag, né, de arroz e de feijão com um olhar de coleções temáticas. Era uma coleção muito grande, era um banco de muitos acessos, e eles começaram, então, a subdividir, seja para a função, né, dessas coleções reduzidas, aqui, ou mesmo com uma nova forma de documentar. Então, por exemplo, no bag de arroz e feijão da Embrapa Arroz e Feijão, você vai poder encontrar, por exemplo, uma documentação específica para aqueles materiais que foram coletados junto a populações indígenas, por exemplo. Você vai poder encontrar o banco também com uma coleção temática própria para a questão da Bruzone, por exemplo, no arroz. Então, ali eles fizeram um trabalho muito bem feito, com um novo olhar para o banco de germoplasma, para além da conservação, mas também muito focado na questão da utilização desses materiais, né? Prevendo, inclusive, os materiais que poderiam chegar quarentenários aqui no Brasil. A gente também tem o BAG de milho, Banco de Germoplasma de Milho, na Embrapa Milho e Sorgo, que trabalhou por um período num projeto muito interessante para não olhar para o milho, para a questão da produtividade do milho ou para a questão da resistência à doença do milho, mas também para a palha do milho, para as pessoas que fazem artesanato de palha de milho. Isso também é um novo olhar
para um banco de germoplasma. E também, hoje em dia, a gente já sabe que a gente tem estudos de arqueologia que utilizam fitólitos para poder identificar a idade de algumas plantas e ver a questão da história da agricultura na América, por exemplo. E foi utilizado por uma cientista extremamente competente e famosa do Uruguai, chamada Dolores Piperno. Ela começou a utilizar, a equipe dela, fitólitos, né, que basicamente você precisa do sabugo e da palha para poder você dar a idade daquele material naquela região, né, onde ele foi coletado, onde foi feito os estudos arqueológicos ali. Então, para além da semente, a gente também armazenar sabugo e a questão da palha também. O Banco de Mangaba é outro exemplo muito interessante de um novo olhar, né? O Banco de Mangaba, ele trabalha com a questão das políticas públicas de proteção da população tradicional de coletores de mangaba. E com isso, ele garantindo que essas coletoras de mangaba possam coletar, né, políticas públicas que tornam a mangaba livre, ele acaba produzindo e conseguindo conservar, vamos dizer, mais a mangaba. Então, trabalhando com políticas públicas, foi um novo olhar que foi dado para o BAG de mangaba. Nós temos um novo olhar muito interessante, que também do BAG de Pupunha, que estava preocupado em como fazer para encerrar a sua coleção que tinha no INPA, né? E isso também ele teve algum esforço e alguma dificuldade, como garantir a conservação encerrando o BAG, né, para onde enviar, também foi um novo olhar que teve para banco de germoplasma. E uma questão que a gente tem trabalhado bastante é na conservação in situ, on farm, olhar os sistemas agrícolas, o trabalho dos agricultores como um patrimônio cultural. Isso também é um novo olhar sobre a questão da conservação, né? Então, assim, a gente tem alguns exemplos de como olhar diferentemente do que a gente está habituado para os bancos de germoplasma. E aí, para entrar bem no foco da nossa palestra, eu tive a oportunidade de participar de uma feira camponesa no início desse mês passado, de outubro, em Palmeira dos Índios. E ali, né, já pensando nessa palestra, a gente fez uma roda de conversa sobre sistemas alimentares sustentáveis. Para trazer aqui para vocês, né, nesse momento, como que a gente poderia entender um sistema alimentar sustentável. Então, a gente ali, junto com bastante material, com muita prosa, muita conversa, muita troca de conhecimento, e ali a gente chegou nesse quadro. Um sistema alimentar sustentável, ele precisa ser saudável para quem produz, saudável para quem consome. Ele precisa ser justo, ele precisa remunerar bem o agricultor e também ser acessível para o consumidor. Ele precisa ser limpo, seguro, conservar a biodiversidade, o ambiente, o solo e as águas, e ele precisa considerar aspectos culturais e sociais, além da soberania alimentar, em especial no cenário de pandemia, sindemia. Nesse caso, eu gostaria de citar um exemplo. Foi um indígena da tribo Cariri-Chocó que trouxe essa questão. Eles tinham muito alimento, mas esse alimento não era diverso. No período da pandemia, por exemplo, eles tinham muitas batatas, muitos tipos de batata na aldeia, mas isso não era o suficiente para alimentar de forma diversificada aquela população. E causou, no período de pandemia, um problema muito sério que eles precisaram pedir ajuda externa para poder resolver. Então, não havia soberania alimentar e eles hoje já têm um projeto aprovado para promover essa soberania alimentar nessa tribo aqui de Alagoas. Falando sobre as políticas públicas, o Brasil tem sido líder em experiências, leis e políticas para garantir essa segurança alimentar. Então, nós temos a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, nós temos o Programa de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos, temos até o Programa de Aquisição de Sementes, que são exemplos para o mundo todo. Então, a nível, vamos dizer assim, coletivo, o Brasil tem sido, vamos dizer assim, pioneiro em algumas políticas públicas muito interessantes que ligam a questão dos bancos de hemoplasma a sistemas alimentares sustentáveis. A gente já tem essa experiência. Agora, a nível coletivo. No nível individual, também a gente tem que estar sempre lembrando que a forma como a gente escolhe, a gente prepara, a gente cozinha, a gente armazena e elimina os alimentos é parte ativa do funcionamento de um sistema agroalimentar. Então, não só pensar no local, no individual, mas também no global
e no nível, vamos dizer assim, de políticas nacionais que podem também impactar em nível de políticas globais, como a gente sabe que tem acontecido com o Brasil. Um dos efeitos da pandemia que eu gostaria de destacar, que foi esse estudo da Universidade de Berlim, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, e a Universidade de Brasília, que diz que houve muito a diminuição do consumo de frutas durante o último trimestre de 2020. E ainda ficou mais preocupante porque o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, uma instituição extremamente respeitada, que fez uma pesquisa que aponta que houve um aumento muito grande do consumo de ultraprocessados. Né? Esse aumento do consumo de ultraprocessados indica uma queda na saúde, né? Porque a gente já sabe que a regra de ouro para uma alimentação saudável, que foi elaborada pelo Ministério da Saúde desde 2014, que nós temos o Guia Alimentar para a População Brasileira, que essa regra de ouro é preferência por alimentos in natura, minimamente processados, em detrimento desses chamados ultraprocessados. Categoria em que a gente tem incluso os industrializados, bolachas, refrigerantes e um macarrão instantâneo. Mas eu também gostaria de dizer que toda essa questão dos alimentos, dos sistemas alimentares sustentáveis, eles também trazem uma valorização para os produtos produzidos localmente e a ampliação da dieta de modo a contribuir, inclusive, com a erosão genética. Todos nós sabemos que a história da humanidade é uma história de redução da diversidade em termos alimentares. Hoje, basicamente, a nossa dieta é baseada em 7 espécies, e que se a gente quer conservar, né, esses produtos, essas frutas que são produzidas localmente, uma das formas que a gente tem é essa conservação pelo uso. É a gente consumir cada vez mais alimentos como esses que estão aqui, como a guabiroba, o tarumã do cerrado, a perinha do cerrado, cambuci, a cagaito, sete capote, são frutas nativas extremamente ricas, né, que precisam de estudo e que a gente precisa ampliar o consumo delas. Assim, elas seriam conservadas e, ao mesmo tempo, enriqueceriam as nossas dietas. Bom, mas falar em sistemas alimentares sustentáveis reporta a gente a um cenário muito maior, porque sistemas alimentares sustentáveis e biodiversidade, na verdade, nos remetem aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E esses, a gente pode dizer que são 17 objetivos que foram, vamos dizer assim, aprovados em 2015, e eles continuam extremamente atuais, mesmo pós-cenário de pandemia, porque eles são uma orientação estratégica, decisiva, para governos, empresas, organizações da sociedade civil e cidadãos. Quando a gente olha os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente pode dizer que 13 deles dependem da diversidade das espécies. Então, ela regula processos como a formação do solo, os ciclos das águas, os gases, os nutrientes, e contribui para a regulação do clima, inclusive. A perda contínua da biodiversidade faz com que a humanidade enfrente problemas ecológicos, sociais e econômicos. E com isso, então, a gente linka, né, todo esse trabalho de conservação que a gente tem feito com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu acho muito importante, quando a gente olha para eles, nessa representação aqui, que é chamada representação do bolo de noiva, em que a gente tem 4 níveis. E o primeiro nível dele está linkado com a biosfera, e que trata basicamente do ODS 15, que trata de regenerar a vida nos solos, né? E também que inclui as florestas, o ODS 14, que fala da vida subaquática, e o ODS 13, que fala da questão do clima, né, que a gente está vivendo por isso agora, então, e o ODS 6, que fala do ciclo da água. Esse seria o básico. Numa esfera intermediária, a gente teria todo aquele voltado para a sociedade, numa outra, a parte toda da economia, e, por fim, a cereja do bolo, que seria a questão das parcerias. Então, quando a gente trata dessa primeira camada, a gente tem que lembrar que não é um conjunto de, vamos dizer assim, de recurso onde a gente pode ir, a humanidade poderia recorrer infinitamente. Na verdade, essa visão de que o mundo natural está a serviço da humanidade, que
né, predominou até durante esses 50 anos, ela precisa ser alterada, ela já entrou em colapso e a gente precisa ter cuidado com a questão da erosão da biodiversidade dos eventos climáticos extremos. Tudo isso afetaria nossos sistemas alimentares e afetaria seguramente a nossa vida na Terra. Então, como olhar, né? Agora já chegando para o finalzinho da nossa palestra aqui, como olhar então para bancos de germoplasma pensando no fortalecimento desses sistemas alimentares sustentáveis a partir de tudo que a gente viu. Então, a ideia é a gente olhar para os bancos e pensando em algumas perguntas que a gente precisa fazer para refletir nessa nossa missão de conservar germoplasma. Quando chegar para a gente, então, vamos dizer, a oportunidade de responder a pergunta o que vamos conservar, é muito importante que a gente tenha em mente sistemas alimentares sustentáveis. Né? Como a gente disse, nós temos a nossa cesta básica que é extremamente dependente de material que não é nativo do Brasil. Nós, no dia a dia, né, a gente necessitaria diversificar a nossa dieta. Tanto que nós produzimos para exportação, tanto aquilo que a gente produz para nossa alimentação no Brasil, muito pouco a gente trabalhou, a gente estudou ainda perto do universo que nós temos da nossa biodiversidade nativa. Então, seria a hora, né, da gente olhar para essa questão e pensar, né, em trabalhar fazer um planejamento de como conservar nossas plantas nativas e a gente também incluindo isso, como utilizá-la num sistema alimentar mais saudável e que mais sustentável também. A questão de como conservar, né? Nós vamos conservar em bancos de germoplasma, in situ on farm, junto dos agricultores, como que a gente vai fazer essa gestão? Na minha opinião, o que a gente precisa fazer é cada vez mais trabalhar com essas formas de conservação integradas, né? E a gente precisa das duas formas, de todas as formas de conservação. E como documentar isso? É ter esse cuidado, né, de na documentação trazer o conhecimento tradicional, né, trazer todas essas questões que fazem a gente olhar para o banco de germoplasma e, de fato, trazer informações relevantes para a gente e que a gente possa fazer como o bag de arroz e feijão fez, né? A gente poder ter documentações que façam com que a utilização desse banco seja mais simplificada, seja mais rápida, seja mais, vamos dizer assim, eficiente. Agora, como utilizar? Para quem a gente deve disponibilizar? Esse também é uma outra pergunta que a gente deve fazer. Que tipo de sistema alimentar a gente está contribuindo com os materiais que a gente conserva em banco de germoplasma quando a gente disponibiliza? Será que a gente está trabalhando com materiais que certamente serão utilizados em ultraprocessados, em produtos que não contribuam para uma dieta mais saudável? Seria interessante a gente perguntar isso cada vez que a gente disponibilizasse o germoplasma também. E a pergunta-chave, como fazer a gestão desses bancos e coleções? Né? Não seria muito mais interessante que a gente, vamos dizer, começasse a cada vez mais descentralizar, trazer os agricultores para perto, num sistema de vamos dizer, gestão desses bancos e dessas coleções, e trazendo mais responsabilidade compartilhada, né? Se esses agricultores que estão no campo têm tanta responsabilidade pela ampliação da diversidade, eles não teriam que estar mais incluídos na nossa gestão de bancos e coleções? Bom, era esse basicamente o recado que eu queria deixar de como olhar para bancos e coleções de germoplasma, pensando no fortalecimento de sistemas alimentares sustentáveis. Eu espero ter contribuído para esse maravilhoso evento, e aqui eu parabenizo muito os organizadores e agradeço muito pelo convite. Muito obrigada.